É. Como está essa questão, além das grandes empresas, que isso é muito latente, como está essa questão nas PMEs? Porque no Brasil, e na verdade a gente gosta de falar no Brasil, mas no mundo a economia, em muitos países a economia é muito forte nas PMEs. Como está essa questão? Então, bom, é assim, né? A gente percebe que as ações mais consistentes, realmente, não querendo usar aqui de um viés, né? Mas o que a gente acaba percebendo que na sua grande maioria são as empresas grandes, multinacionais, porque muitas vezes vêm sim ordens de fora, falam, isso está na nossa cultura e precisamos fazer. Você tem que as PMEs têm normalmente a questão do orçamento, às vezes isso. Esse é um ponto. É porque dependendo de como for feito, pode custar caro. Então, mas você falou tudo, dependendo. Essa palavra é mágica, né? Porque você se não é só, não é o único caminho. Você tem ações que elas são representativas, que mostram essa intencionalidade e que elas não são caras. Existe um mito muito grande. Vou dar um exemplo em questão de acessibilidade, por exemplo. Muita gente fala assim, não, mas eu não faço acessibilidade aqui na minha empresa porque é muito caro. Veja bem, uma das acessibilidades existentes é um software de voz para uma pessoa cega, num computador, no notebook. Existem determinados softwares que a licença é livre. A empresa não precisaria pagar nada, entendeu? Ter o Óbvio que interesse, buscar. é um interesse buscar, né? E também uma coisa que eu percebo, Marcio, que eu acho que é muito preocupante, é a justificativa, né? E as empresas têm que tomar muito cuidado para não cair nisso, que é encontrar justificativas, desculpas para algo que ela não está fazendo. Uma vez eu estava fazendo uma palestra e eu bato muito nessa questão assim, dessa intencionalidade, da questão da conquista. Eu não gosto de falar retenção, tá? Porque retenção para mim é prender. Você não Exato, eu prende também ninguém, não você não precisa gosto. conquista o colaborador, né? E aí eu falava assim, olha, se você faz ações de que você valoriza o colaborador, tal, ele vai permanecer na sua empresa. E falava da questão da pessoa com deficiência. Aí uma pessoa levantou a mão e falou assim, não, mas é muito legal isso tudo que você está falando, mas na minha empresa eu tenho uma alta rotatividade de pessoa com deficiência, a gente não consegue resolver. Eu falei assim, bom, não é possível. Na época eu tinha uns 15 anos de experiência, eu já tenho quase 30. Eu peguei e falei assim, mas não é o que eu percebo. Aí eu fui esmiuçar, né? Eu falei assim, mas como que funciona? Você já fez uma pesquisa de desligamento para entender por que que essas pessoas então estão saindo? Porque se você faz todo o resto, seria, né? O resultado seria positivo. Não, mas sabe o que que é? Que na minha empresa o pessoal trabalha de segunda a segunda, o horário também extrapola, então a gente tem uma rotatividade de todos os colaboradores. Opa, então por que que você está falando que é a característica da pessoa com Para deficiência? justificar. Para justificar, percebe? Então, assim, a gente tem que entender se é realmente isso. Aham. Porque mesmo quando se fala, a pessoa sai por R$ 200, não é isso. A pessoa ela sai porque ela não está encontrando um ambiente acolhedor, um gestor preparado, um ambiente talvez com acessibilidade. Tem um outro entorno que faz com que ela olhe e não se sente olhada, não se sente valorizada, acolhida. E aí ela vai embora, seja até por R$ 100, não por 200, mas não é o 100 e 200 que é o divisor. É, Ela vai até para ganhar menos, mas no outro ela vai se sentir acolhida. exato.